Em um passado antigo, eu cometi um crime, e desde então só me é permitido andar. Eu devo continuar a obedecer ordens. Essa é a frase dita por Zunisha através de Momo. Nosso primeiro contato com o elefante ancestral. Mas, afinal, qual é seu crime? O que aconteceu? Por que ele continua andando? Tudo será respondido nesse vídeo. Então, meus amigos, aqui vai o crime de Zunisha. É o seguinte, antes de qualquer coisa, eu vou estabelecer algumas informações importantes para o corpo dessa teoria, começando pelas suas relações e depois pelo contexto. No capítulo de primeira aparição de Zunisha no mangá, aparece uma informação de que seu nome é um trocadilho de Zou, que significa elefante, com Ganesha, que é uma figura divina na mitologia hindu. Desse modo, é difícil não achar que Zunisha seja uma inspiração de Ganesha. Portanto, eu fiz pesquisas sobre esse deus. Na história hindu, passando por cima assim, em um belo dia, Shiva, um dos deuses mais importantes, precisou sair para uma guerra. Ele deixou sua parceira Parvati, a deusa da fertilidade, em casa. Porém, ela se sentia muito sozinha sem Shiva. Assim, um dia, ela criou Ganesha e o pediu para guardar a casa enquanto ela tomava banho. O pequeno Ganesha acatou a ordem e protegia a casa. Certo dia, Shiva voltou da guerra e encontrou Ganesha na frente da sua casa. Ele não o conhecia e queria entrar. Mas fazendo o que lhe foi pedido, Ganesha não deixou o deus passar, que então decepou seu próprio filho. Parvati apareceu desesperada e explicou a situação. Foi quando Shiva pediu que pegassem a cabeça do primeiro animal ao norte, e então reviveu seu filho com uma cabeça de elefante em um corpo humano. Ganesha é conhecido por pontos de destaque na questão da sua representação e de suas características físicas, sendo extremamente ligados à figura de Ganesha. Desse modo, podemos listar as seguintes características: sua lealdade sem limite, sua grande sabedoria e intelecto, sua paciência e capacidade de digerir o bem e o mal ao longo da vida, uma única presa que representa os sacrifícios que devem ser feitos e sua inteligência de investigação. Esse deus também é conhecido por algumas espécies de alcunhas, sendo elas destruidor de obstáculos por sua consciência lógica, o som primordial e o senhor das tropas, pela sua capacidade intelectual incrível. Uh, Muita coisa, né? Pois é, essas informações sobre o deus são importantes, pois vou partir do pressuposto que Zunisha é inspirado em Ganesha, e assumindo isso, todas essas características podem ser atribuídas também a Zunisha. Sendo assim, temos nosso elefante incrivelmente leal, sábio e consciente. Esses foram os conceitos e agora vou atribuir o contexto. Não sabemos quando Zunisha cometeu esse crime, mas a resposta mais óbvia é que foi durante o século perdido, e por essa vertente que nós vamos seguir. Ou seja, consequentemente, temos uma situação antes da guerra. Zunisha existe e está em suas primeiras centenas de vida. Joy Boy também nasce nesse período e obrigatoriamente tem a fruta de Nika. E por fim, temos aquilo que viria a se tornar o governo mundial. Neste contexto, uns pontos precisam ser esclarecidos. Por que o Joy Boy do século perdido também tinha a fruta de Nika? Porque Zunisha reconheceu seu despertar em Luffy e relacionou a Joy Boy. Os atuais Goroseis não datam desde o século perdido, ou seja, não é a mesma configuração da atual, pois se o despertar é uma lenda até para eles, quer dizer que eles não viram o despertar do antigo Joy Boy, porque com certeza ele tinha, já que Zunisha reconheceu o som do batimento cardíaco em Luffy. O principal meio de comunicação de Zunisha, e talvez o único, é a voz de todas as coisas. Ok? Finalmente, agora com todos os pontos estabelecidos, vamos à teoria. Qual é o crime de Zunisha? Para que um crime tenha ocorrido, algo precisa ter sido quebrado, estar em desacordo com uma ordem maior ou ir de contra as leis naturais de algo. Alguma coisa assim. Simplificando, algo precisa ter dado errado, ok? Como citado anteriormente, uma das principais características de Ganesha é sua lealdade. Portanto, imaginando que Zunisha também seja, eu pensei em duas vertentes. Ou seja,
definindo a quem Zunisha era leal e o que aconteceu para ter dado errado. E como primeira possibilidade, e a mais óbvia, Zunisha era originalmente leal a Joy Boy. A partir deste momento, irei contar uma espécie de história. Em um passado distante, cerca de 1000 anos atrás, um elefante é visto andando por aí. Porém, ele era diferente de todos. Ele possuía consciência lógica. Sabia do que poderia ou não fazer. Em seus dias de vida, o elefante percebeu que era diferente, pois ele não parava de crescer e, de certa maneira, não se sentia como os outros da sua espécie. Porém, certo dia, uma pessoa apareceu em sua frente, sorrindo para ele. E para sua surpresa, aquela pessoa podia o escutar. E quando percebeu que o elefante estava se comunicando com ele, aquela pessoa começou a rir, ao invés de se assustar. Essa atitude confundiu o elefante de primeiro momento. Os dois passaram um tempo juntos e o elefante percebeu que aquele era seu primeiro amigo, seu companheiro, um garoto divertido. Seu apelido? Joy Boy. Tempos se passam e Joy Boy conta sua vontade a seu atual amigo Zunisha. O elefante se surpreende em como aquela pessoa era engraçada e despreocupada. Por esse motivo, tendo a vontade de ajudar seu amigo, Zunisha foi para o lado de Joy Boy. Durante suas aventuras, tempos depois, uma guerra começa a eclodir. E os dois amigos permanecem juntos, lutando como podem pelo que acham certo. Zunisha estava ainda maior, um verdadeiro elefante gigante. Os dois se juntam em uma batalha e é quando Zunisha, com suas enormes orelhas, percebe que, durante os sons da guerra e da tristeza, seu amigo alcançou seu ponto mais alto, no qual seu coração batia de um jeito engraçado, seus cabelos se tornavam chamas e ele sorria mais ainda. Todos ao seu redor sentiam essa empolgação. Foi quando o elefante brandou: "Observem, esse é Joy Boy." Porém, as pessoas não escutaram a voz de Zunisha, apenas o rugido que saiu de sua tromba. Até que um certo samurai, também empolgado com a situação, se comunica com Zunisha e diz: "Eu vou passar sua mensagem a todos." E no meio do silêncio causado pelo urro de Zunisha, o samurai diz: "Homens, observem aquele à sua frente. Esse é Joy Boy." Uma grande comoção toma conta do campo de batalha e eles vencem aquela luta. Mas ainda não a guerra. Depois de alguns anos de luta, Joy Boy começou a perceber que a derrota era inevitável e que não poderia condenar seus amigos. Foi quando ele se lembrou que os samurais eram ótimos talhadores e decidiu pedir um favor: a construção de blocos de pedra com um dialeto que eles criariam naquele momento. Eles seriam chamados de poneglyphs e passados adiante para que no futuro alguém possa terminar essa guerra. Após serem construídos, Joy Boy, com seus aliados, os espalhou pelo mundo. No entanto, haviam 4 que ele precisava deixar sob proteção maior. Eles indicavam um lugar no qual Joy Boy guardou todas as informações para o próximo que terminaria sua luta. Esses são os Road Poneglyphs. Por isso, um deles foi deixado com seus aliados tritões, outro em Wano com seus aliados samurais, outro em Elbaf com seus aliados gigantes, e o último deles com seu melhor amigo, Zunisha. Porém, por seu tamanho, ele não poderia proteger suas costas, e assim, os Minks se juntaram ao elefante para a proteção da pedra. Todos já haviam partido. Joy Boy e Zunisha conversam. O elefante diz que já está na hora, pois vê com seu haki da observação que os inimigos estavam se aproximando. Joy Boy sorri e diz a seu amigo: "Vá, amigo, ande por aí protegendo essa pedra. Não seja ranzinza e escute nossos aliados daqui para frente. Mas, o mais importante, seja feliz." Nesse momento, o lugar perto dali explode. Era o ataque inimigo. Joy Boy fica no campo de batalha para ganhar tempo enquanto o elefante parte, sabendo que deve ser feito por seu amigo. No entanto, a falta de vida em seu olhar mostra que Zunisha estava triste por abandonar o seu melhor amigo. Pela grande lealdade do elefante, isso era o mesmo que cometer um crime, e foi dessa maneira que ele próprio se sentenciou: "Eu vou andar até que sua vontade seja cumprida, meu companheiro Joy Boy." Seu crime foi obedecer ao pedido de seu amigo. Sua lealdade causou seu crime. O que acham dessa ideia?
Eu consigo ver isso acontecendo de certo modo, mas enfim, para não enrolar, como eu disse anteriormente, essa é uma das vertentes. Portanto, vamos à segunda, e essa vai explodir a mente de vocês. A segunda hipótese, Zunesha era originalmente leal ao governo mundial. Esse é seu momento de pausar o vídeo e pegar alguma coisa para comer. Então, vai rápido, pois aqui vai mais uma história. O começo é o mesmo. Um elefante, há cerca de 1000 anos atrás, percebe que tem consciência lógica e, de certa maneira, não parava de crescer. Até que certo dia, uma pessoa o encontrou. Ele tinha olhos em espirais e uma cabeça pontuda, e de alguma forma conseguia conversar com o elefante. O indivíduo também possuía a voz de todas as coisas. E ao perceber que o elefante podia se comunicar e era um ser pensante, decidiu fazer dele seu subordinado, sua arma, seu escravo. Um elefante com grande intelecto seria uma ótima adição às suas tropas para executar seu plano de se tornar o rei do mundo. Desse modo, tempos se passam e o indivíduo tortura e obriga o elefante a obedecer ordens. E isso permaneceu em sua estrutura, pois, mesmo que o processo seja ruim, Zunisha teve paciência para digerir essa situação. E mesmo assim, ainda via que aquela pessoa o acolheu de certa forma. Por isso, ele acatou aos pedidos. No entanto, em certo momento, uma guerra começa a eclodir, e o indivíduo que tinha Zunisha como seu escravo ordena que ele vá ao território inimigo observar a situação. Zunisha acata. Já em território inimigo, ele começa a ouvir um som engraçado e, por seu instinto investigativo, ele foi em direção ao som. E quanto mais perto chegava, mais aquele som se parecia com uma música. Ao chegar perto o suficiente, Zunisha viu uma pessoa com cabelos flamejantes fazendo poses estranhas, sendo bobo e fazendo as pessoas ao seu redor rirem. E em uma dessas palhaçadas, o elefante também dá risada e diz que aquilo foi engraçado. E é quando aquele ser se vira e diz: "Você gostou? É engraçado, né? Se junte a nós." Zunisha se assustou de primeiro momento, pois aquele homem podia o escutar e falar com ele. Porém, o elefante diz que precisava seguir em frente. O homem responde dizendo que uns minutinhos não fariam mal a ninguém. Zunisha permaneceu em frente, e foi quando aquele homem subiu em suas costas e começou a conversar com o elefante. Zunisha ainda explorava terras inimigas, mas ao som das bobagens daquele garoto e de suas palavras que soavam como música, o elefante então o apelidou de Homem Brincalhão. Ou melhor, Joy Boy. Tempo se passa e os dois continuam a conversar. Joy Boy também possuía o maior poder dos mares, o de passar pessoas para seu lado. Desse modo, o elefante pela primeira vez de fato se sentiu feliz e acolhido de verdade. Porém, sua lealdade era com outra pessoa. Ao fim de sua missão, Zunisha volta e reporta a situação para aquele indivíduo. Tempo se passa e os ataques começam. Por seu tamanho, Zunisha é mandado na frente como a primeira figura, como um senhor das tropas, para destruir os obstáculos à frente. Porém, durante sua marcha em direção aos seus inimigos, ele começa a ouvir um som que já havia escutado antes. É quando Joy Boy aparece diante de Zunisha, espantado por ver o elefante daquele lado. Eles então começam a discutir durante as lutas. Joy Boy grita dizendo que eles eram os caras maus. Diversos ali estavam sofrendo pelas atrocidades daquele indivíduo. Joy Boy começa a mostrar seus aliados e cita a situação de cada um e como a vida deles foi destruída pelo futuro governo mundial. Zunisha percebe que o mesmo aconteceu com ele. Ele não poderia permanecer assim, porém, o elefante permaneceu em dúvidas durante aquele combate. Sua lealdade era forte demais. Aquela luta teve seu fim. O tempo se passou e Zunisha começou a observar melhor as ações do indivíduo. E em determinado momento, próximo do fim da guerra, Zunisha brandou a Joy Boy. "Ei, Joy Boy, eu me decidi. Eu não concordo com isso. Vou abandonar o governo e ir para o seu lado. Mas não posso fazer isso até o fim dessa guerra." Joy Boy sorri e diz: "Tudo bem. Nesse caso, eu preciso de um favor. Ao fim dessa guerra, preciso que pegue uma pedra vermelha e a proteja." Zunisha ficou confuso, mas um certo samurai estava pelas redondezas e escutou a conversa. Tudo parecia bem, mas aquele indivíduo estava à espreita, escutando toda a conversa.
e então percebeu que o elefante era um traidor. Ele decide então inutilizar Zunisha por completo. Um tempo se passa. Joy Boy perde a guerra e morre. Nesse momento, o indivíduo dá sua última ordem a Zunisha. Você queria o ajudar, né? Patético. Aqui está a sua última ordem, meu pequeno servo. Ande até encontrar seu companheiro novamente. Zunisha, completamente desolado e sem vida, acata a ordem e inicia sua jornada de caminhar pelo mundo até encontrar seu companheiro novamente. Esse foi o crime de Zunisha, ser leal demais. Por essa atitude, seu amigo havia morrido e ele estava condenado a vagar eternamente. Final do vídeo triste! Agora é sério, vai. O que vocês acharam? São duas vertentes que eu imaginei pro crime, assim, me baseando nas informações que a gente tem de Zunisha, obviamente, e assumindo algumas características de Ganesha pra Zunisha. Eu demorei umas semanas pra fazer esse vídeo, se bobear mês, né? E pesquisando, né, sobre Zunisha e tudo mais, lendo mangá de novo, algumas passagens, eu percebi que a origem de Zunisha é um detalhe muito interessante, porque Zunisha pode ter uma Akuma no Mi mítica também. Uma Akuma no Mi, Zouzou no Mi, mítica, modelo Ganesha, o deus da sabedoria. Seria interessante. Zunisha também tem o título de destruidor de obstáculos, porque ele quebra as barreiras, digamos assim, à sua frente, para poder resolver os problemas. Então eu acho que ele vai fazer um pouco disso na obra. Destruir os obstáculos para que Luffy possa se tornar o rei dos piratas novamente. Seu amigo Joy Boy. O propósito de Zunisha é muito importante. Eu acho que ele vai ser o principal figurão, assim, para contar pra gente o que aconteceu durante o século perdido, além dos próprios Poneglyphs e Joy Boy na última liga, em Laugh Tale. Tem algumas perguntas que eu quero responder aqui. Eu não vou me prolongar muito porque o vídeo tá enorme. Eu não queria um vídeo tão grande porque eu queria que fosse mais assistível, mas não teve muito o que fazer. Primeiro, por que o governo mundial não matou Zunisha? Eu também não sei. Caso Zunisha fosse de fato leal ao governo mundial, eu imagino que só a maldade de Insama, que no caso é o tal do indivíduo que eu falei, é minha teoria, no caso, não sei se é o Insama de fato, mas eu acredito que seja. Eu acho que ele não matou só por maldade mesmo. Talvez ele não soubesse que Joy Boy fosse renascer. Isso é interessante, talvez só depois, quando ele viu a Nika no Mi caindo em outras mãos e tudo mais, e percebendo que o espírito de Joy Boy, digamos assim, era repassado, que a vontade herdada era de fato respeitada, ele começou a temer e provavelmente se arrependeu de deixar Zunisha sair por aí. Mas eu também não sei o motivo de Im-sama não matar Zunisha. E talvez isso seja um plot twist. Talvez o Luffy fale em um capítulo: não seria legal, Alenzou, não seria legal se Zunisha estivesse do nosso lado? Zunisha atualmente parece estar. E se na verdade não estiver? No final das contas, Im-sama aparecer controlando Zunisha ou alguma coisa assim. Seria interessante, né? Por que Zunisha obedece ordens até hoje? No caso da ideia do governo mundial ser o primeiro a que Zunisha foi leal, seria pelo tratamento, digamos assim, pelo jeito como ele foi criado e pela sua lealdade. Zunisha, ele tem consciência lógica de tudo, mas os seus conceitos ainda é algo muito importante para ele. É assim com Ganesha. Então seria por isso. E no caso de Joy Boy, seria por simplesmente seu amigo. E como ele passou pro lado de Joy Boy, naturalmente ele também é aliado daqueles que são amigos de Joy Boy. Saca? Basicamente isso. Então ele acata ordens das pessoas que são seus aliados, seus amigos, e assim sucessivamente. Também quero comentar rapidinho sobre a importância narrativa e de escrita de Zunisha. Zunisha é alguém muito importante. De fato, ele vai trazer muitas dúvidas, ele vai falar de muitas coisas. Eu acredito que atualmente Luffy possa sim falar com Zunisha, ele não conseguiu em Zou, e talvez atualmente ele consiga, mas eu não sei. Tem alguns pontos que seriam interessantes caso isso acontecesse, que Luffy não consiga falar com Zunisha, mas Zunisha tem uma importância muito grande, tá? Principalmente por suas alcunhas, o Som Primordial, Destruidor de Obstáculos e o Senhor das Tropas. É algo que pode deixar muito interessante o personagem de Zunisha, mas claro, isso depende da vontade do Oda e também por isso não citei na teoria. Eu quero também saber o que vocês acharam, né? Vocês gostaram da teoria? Vocês concordam? Discordam? Acham uma merda? Como eu li recentemente, vocês acham que eu tô lendo o mangá com a bunda? Comenta aí, tá, o que vocês acham. E também, pô, se inscreve aí, ativa o sininho. E deixa o like, compartilha, porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, cara. Eu perdi uns dias aí pensando, uns bons dias pensando
Em qual poderia ser um bendito crime de sanduíche. De resto é isso, esse vídeo tá enorme, talvez seja o maior vídeo do canal até agora. Mas se você ficou até aqui, eu te parabenizo. Você é um verdadeiro guerreiro. De resto é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.